Bem, pessoal, estaremos hoje resolvendo algumas questões de teoria dos jogos e de mercado de fatores de produção das listas 8 e 9. Eu espero que a gente possa tirar as últimas dúvidas sobre esse assunto. São dois assuntos bem tranquilos, eu acho que a gente consegue resolver aqui de maneira bem simples. Acho que talvez não tenha ficado nenhuma dúvida quanto a isso, talvez o mercado de fatores tenha ficado, mas são assuntos bem tranquilos que vai dar para responder de forma rápida. Acho que não vai ter dificuldade para vocês entenderem essa parte do assunto. Bem, indo direto à parte da teoria de jogos. Dois conceitos importantes que a gente precisa saber aqui, que são os conceitos de equilíbrio de Nash e equilíbrio de estratégia dominante. O equilíbrio de Nash é a situação em que os jogadores escolhem a melhor estratégia para si, dada a estratégia do outro jogador. Ou seja, é uma situação onde a estratégia é dependente da estratégia de outros jogadores desse mesmo jogo. Já o equilíbrio de estratégia dominante é uma situação em que os jogadores escolhem a melhor estratégia para si, independentemente da estratégia dos demais jogadores. Dado esses conceitos, a gente vai poder aplicar eles na prática aqui nesse primeiro quesito e no segundo. Outra coisa importante também aqui é que, se você não estiver familiarizado com a análise da teoria dos jogos, desses jogos aqui, bem, você vai ter que observar o seguinte: os ganhos do jogador da lenha, nesse caso o jogador A, que tem as opções, tem as possíveis escolhas A1 e A2, os ganhos referentes a ele são os ganhos da esquerda. Ou seja, o ganho de A, se A escolhe A1 e B escolhe B1, o ganho para A vai ser 2. Se A escolhe A2 e B escolhe B1, o ganho para A vai ser 1. Se A escolhe A1 e B escolhe B2, o ganho de A vai ser 0. E se A escolhe A2 e B escolhe B2, o ganho de A será 6. Os ganhos de A se encontram na esquerda, os ganhos dos jogadores da linha se encontram na esquerda. Por consequência, os ganhos dos jogadores da coluna se encontram na direita. São esse aqui: 4, 2, 0 e 3. Beleza? Dito isso, vamos fazer a seguinte análise. Para a gente saber se o jogador possui estratégia dominante, você vai ter que analisar cada possível escolha. Vamos analisar primeiro o jogador A. Para A1 ou A2 ser uma estratégia dominante, uma das duas precisa ser a melhor estratégia, independentemente do que B fizer. Vamos ver se isso é verdade para alguma dessas opções? Se se B escolhe B1, qual é a melhor estratégia para A? A1, porque ele vai ter um ganho de 2 ao invés de ter um ganho de 1. Vou colocar aqui um A na frente dele, só para marcar. E se B escolhe B2, qual vai ser a melhor estratégia para A? Nesse caso vai ser A2, porque ele vai ter um ganho de 6 ao invés de ter um ganho de 0. Então essa aqui vai ser a melhor estratégia para A. A gente já descobre aqui que A não tem estratégia dominante, porque se B escolhe B1, ele vai preferir uma coisa, se B escolhe B2, o melhor para ele é outra coisa. Então ele não tem uma estratégia que é a melhor, independentemente do que B fizer. Vamos testar agora para B. Aí você faz a análise inversa. Se A escolhe A1, qual é a melhor estratégia para B? B1 ou B2? Nesse caso, B1, porque ele vai ter um ganho de 4 ao invés de ter um ganho de 0. Então, essa aqui é a melhor estratégia para B. E se A escolhe A2, qual a melhor estratégia para B? B2, porque ele vai ter um ganho de 3 ao invés de ter um ganho de 2. Ou seja, B também não tem estratégia dominante, porque a estratégia dele muda de acordo com as estratégias de A. Por consequência, a gente já consegue responder duas questões desse quesito, que é a letra A e a letra C. A letra A fala: a estratégia A2 é dominante para o jogador A? Falso. Isso aqui é falso. Por quê? Porque nem A nem B tem estratégia dominante. A2 não é estratégia dominante para A. O jogador A não tem estratégia dominante. Muito menos B. B também não tem estratégia dominante. Logo, A2 não pode ser uma estratégia dominante. E a letra C não é equilíbrio em estratégia dominante? Verdadeiro. Porque não tem equilíbrio de estratégia dominante. Para ter um equilíbrio de estratégia dominante, você precisaria que A tivesse uma estratégia dominante ou B tivesse uma estratégia dominante. Por último, vamos ver se marcar aqui, deixar em negrito,
falso, verdadeiro. Por último, a opção A2B2 é o único equilíbrio de Nash. Vamos testar, vamos fazer agora a análise do equilíbrio de Nash. A análise vai ser bem parecida com o que a gente vem fazendo agora. Primeiro para o jogador A, você analisa B. Se B escolhe B1, a melhor estratégia para A é A1. Se B escolhe B2, a melhor estratégia para A é A2. Beleza, encontramos as escolhas de A. A1 se B escolhe B1 e A2 se B escolhe B2. Se A escolhe A1, qual é a melhor estratégia para B? B1. A gente já tinha analisado isso antes. Se A escolhe A2, a melhor estratégia para B é B2. Logo, nós temos que os dois equilíbrios de Nash é A1, B1 e A2, B2. Por quê? Porque A1 é a melhor estratégia dado que B escolha B1 e B1 é a melhor estratégia dado que A escolha 1. O mesmo vale para A2, B2. Se B2 é a melhor estratégia para B se A escolhe A2. E A2 é a melhor estratégia para A se B escolhe B2. É a melhor estratégia para um, dada a estratégia do outro. E funciona de vice-versa. Funciona vice-versa. Só que a questão pergunta o seguinte. A questão afirma o seguinte. A2, B2 é o único equilíbrio de Nash do jogo? Falso. Porque A1, B1 também é um equilíbrio de Nash. Tem dois equilíbrios de Nash nesse jogo. A1, B1 e A2, B2. Logo, essa alternativa é falsa. Vamos para a próxima questão. Ele coloca um cenário onde os Estados Unidos e a China estão impondo tarifas de importação um ao outro, e a gente tem que analisar aqui se a imposição ou não dessas tarifas vai gerar um ganho para um ou para outro, por meio do equilíbrio de Nash e por meio da estratégia Maximin. Aqui a gente vai ter um novo conceito que a gente não tinha visto antes. Do que trata a estratégia Maximin? É uma estratégia onde os jogadores vão maximizar seus ganhos diante das piores situações. A gente vai analisar aqui. Primeiro, vamos primeiro fazer a análise do equilíbrio de Nash, que é o que ele pede na letra A. O equilíbrio de Nash a gente já viu que a gente descobre analisando a melhor estratégia para um jogador, dada a estratégia do outro jogador. Se os Estados Unidos, mais uma vez, as estratégias dos Estados Unidos são a linha, e as estratégias da China são as colunas. Se os Estados Unidos decidem impor tarifas de importação, quando é que a China vai ter maiores ganhos? A China vai ter maiores ganhos se fizer o quê? Vai ter menores perdas nesse caso, porque nas duas situações ele vai perder. Se os Estados Unidos resolvem impor tarifas, a China perde impondo ou não impondo. Então ela vai reduzir suas perdas se ela impor tarifas também. Então essa aqui é a melhor estratégia para a China. Já se os Estados Unidos decidem não impor tarifas, a melhor estratégia para a China é impor tarifas, porque ela vai ter um ganho maior do que se não impusesse. Agora, analisando a China, as hipóteses da China, se a China impõe tarifas, em que situação os Estados Unidos vai ter maior ganho? Se a China impõe tarifas, os Estados Unidos podem impor tarifas também e ter uma perca de menos 10 bilhões, esses valores estão em bilhões, ou não impor tarifas e ter uma perca de 80 bilhões. Então, ele vai ter um ganho reduzido se impor tarifas também. Vou colocar aqui de Estados Unidos. Já se a China decide por não impor tarifas, os Estados Unidos vai ter maiores ganhos se ele impor tarifas, porque ele vai ter um ganho de 100 ao invés de ter um ganho de 60. A gente já observa aqui que nesse caso, impor tarifas é dominante tanto para os Estados Unidos quanto para a China. Nesse caso, há um equilíbrio de estratégias dominantes aqui, só que a pergunta ele não pergunta aqui nessa questão sobre estratégias dominantes, então vocês não precisam colocar isso na resposta. Porém, se perguntasse, haveria um equilíbrio de estratégias dominantes aqui, que é impor tarifas e impor tarifas. Outra coisa, quando vocês colocam o resultado de um jogo, vocês não colocam o valor do ganho, você coloca as estratégias. Por exemplo, aqui foi A2B2, A2,B2. Se você for colocar aqui, você teria que colocar impor, vírgula impor, por exemplo. É a estratégia, que é o resultado, que é o resultado do jogo. Logo, há um equilíbrio de estratégias dominantes aqui e há um equilíbrio de Nash aqui.
Uma regra bem interessante aqui de equilíbrio de Nash, que é bom vocês lembrarem, é que nem todo equilíbrio de Nash é um equilíbrio de estratégia dominante, como a gente pode ver aqui, nessa primeira questão. A gente tem dois equilíbrios de Nash, nenhum deles é de estratégia dominante. Porém, todo equilíbrio de estratégia dominante é um equilíbrio de Nash. Sempre que você tiver um equilíbrio de estratégia dominante, ele será um equilíbrio de Nash também. Logo, o resultado do jogo, vou colocar aqui, impor. Esse vai ser o resultado do jogo por meio de estratégias, por meio do equilíbrio de Nash. E agora vamos analisar por meio da estratégia Maximin, que é quando você maximiza o pior sobre os piores resultados. Você maximiza os seus ganhos diante das piores possibilidades, diante das piores situações. Vamos lá. A análise vai ser um pouco parecida, mas vai ter suas divergências com o que a gente vinha fazendo com o equilíbrio de Nash e equilíbrio de estratégia dominante. Mas vocês vão ver que tem similaridade na análise. Como é que a gente vai fazer isso? Se os Estados Unidos decidem impor tarifas de importação, para os Estados Unidos, qual é a pior situação para ele? Se ele decide impor tarifas de importação, o pior resultado para ele é se a China impõe tarifas de importação também, né? Esse é o pior resultado para ele. Vou marcar aqui. E se os Estados Unidos não impõem tarifas de importação, o pior resultado para ele é se a China impõe tarifas de importação também. Dentro dessas duas possibilidades, ele vai reduzir seus ganhos se ele impor tarifas de importação. Ele vai maximizar seus ganhos dentro das piores possibilidades se ele maximizar seus ganhos. Então, ele vai optar por impor tarifas de importação, dada a estratégia Maximin. Por quê? Mais uma vez, repetindo aqui. Se os Estados Unidos decidem impor tarifas de importação, o pior cenário é quando a China impõe tarifas de importação também. O pior cenário para os Estados Unidos é quando a China impõe tarifas de importação também. E se os Estados Unidos não impõem tarifas de importação, o pior cenário é quando a China impõe tarifas de importação. Então esse é o pior cenário. A China impõe tarifas de importação. Dado esse cenário, o que os Estados Unidos pode fazer para minimizar suas perdas é impor tarifas de importação. Então ele está maximizando na pior situação possível. A pior situação possível é quando a China impõe tarifas de importação. Então a gente já tem a primeira escolha dos Estados Unidos, que vai ser impor tarifas de importação. Vou apagar aqui embaixo, porque ele vai escolher impor tarifas de importação por meio de estratégias Maximin. Agora para a China, se a China impõe tarifas de importação, o pior resultado é quando os Estados Unidos decidem por impor tarifas de importação também. O pior resultado para a China é quando os Estados Unidos decidem impor tarifas de importação também. E se a China não impõe tarifas de importação, o pior resultado para ela é quando os Estados Unidos impõem tarifas de importação também. Se a China não impõe, o pior resultado para ela é quando os Estados Unidos impõem. E se ela impõe, o pior resultado para ela é quando os Estados Unidos impõem. Logo, dentre as piores situações, que é perder 70 e perder 10, perder 70 bilhões e perder 10, ela vai optar por perder 10. Ela vai maximizar dentro da pior situação possível. Ou seja, ela vai escolher impor tarifas de importação. Então, vou apagar isso aqui. Logo, o resultado, por estratégias Maximin, será impor tarifas de importação e impor tarifas de importação também. O resultado vai ser o mesmo da situação do equilíbrio de Nash. Impor. Com base nas suas respostas, quais das estratégias é mais eficaz? Nesse caso, as duas estratégias têm a mesma eficácia. Então você pode colocar que as duas estratégias têm eficácia igual, porque o resultado nas duas é exatamente o mesmo para essa situação. Mais uma vez, não estou dizendo que Maximin e nem sempre Maximin e equilíbrio de Nash vai dar o mesmo resultado, não. Na verdade, é difícil dizer, depende de qual jogo você fizer. Mas
Só porque equilíbrio de Nash deu impor não quer dizer que max-min vai dar impor não. Pode dar diferente. Isso aqui é normal dar diferente, inclusive. Mas nesse caso, as duas têm a mesma eficácia. Nenhum traz maior ganho para os jogadores. As duas vão trazer o mesmo ganho. Agora vamos partir para lista 9, que a gente vai tratar do mercado de fatores de produção. Eu vou responder duas questões aqui também. Vamos lá. Essa daqui, a terceira, é bem tranquila. Essa lista 9 é bem simples. Aqui você tem que praticar, é uma coisa mais intuitiva, mas é tranquilo de fazer, a teoria dos jogos. Mas aqui também é coisa de oferta e demanda, que vocês lembram de economia 1. Bem simples. Vamos lá. Ele diz que na pergunta 1, a curva de demanda por mão de obra é igual a 1.200 menos 10 W, que W representa o salário e L representa a quantidade de mão de obra. E a curva de oferta é igual a 20 W. Qual será a remuneração de equilíbrio e a quantidade de mão de obra contratada? Qual será a renda econômica oferida pelos trabalhadores? Aqui um conceito interessante. Remuneração de equilíbrio será o salário de equilíbrio. A quantidade trabalhada vai ser o L. Vai ser o equilíbrio entre oferta e demanda por trabalho. Renda econômica. O que é a renda econômica? É o valor pago por um fator de produção menos o mínimo que poderia ser pago por ele. A gente pode traduzir a renda econômica como um excedente do produtor, só que para uma situação em que há mercado de fatores de produção. Aqui, como a gente está falando de mercado de fatores de produção, a gente normalmente fala de mercado de trabalho. Mas, embora podem ter outras coisas também, não é só mercado de trabalho não, tem qualquer fator de produção, qualquer insumo. Mas, como normalmente a gente fala de mercado de trabalho, seria o equivalente ao excedente do produtor para um mercado de bens e serviços. É equivalente a isso, que é a diferença entre, no mercado de bens e serviços, a diferença entre o preço e o custo unitário. Aqui vai ser a diferença entre o salário pago, a remuneração paga pelo fator de produção, a remuneração do fator de produção, menos o valor mínimo que poderia ser pago por ele. Então a forma de calcular vai ser exatamente a mesma que a gente vinha fazendo para calcular excedente do produtor. Aqui a demanda vai ser 1.200 menos 10W, aqui a oferta 20W. Menos 10W será demanda por trabalho, demanda por mão de obra, e a oferta será igual a 20W. Vou colocar aqui demand supply. Para a gente encontrar a remuneração de equilíbrio, a gente está falando de um mercado competitivo. Aqui é só equilibrar a oferta e demanda por trabalho, oferta e demanda por mão de obra. 1.200 menos 10W é igual a 20W. Passando menos 10 para o outro lado, a gente vai ter que 1.200 é igual a 30W. Passando 30 para cá, a gente vai ter 40 é igual a remuneração de equilíbrio. Vou colocar aqui remuneração de equilíbrio. Seria igual a 40. E a quantidade contratada é só você substituir o W em qualquer uma dessas funções. Pode ser tanto em 1.200 menos 10W ou então em 20W. Vou substituir aqui em 20W porque é mais fácil. 20, mais rápido no caso. Nas duas também, é só você substituir aqui pelo 10 e dá o mesmo resultado. L será igual a 20 vezes 40, será igual a 800.
quantidade contratada. Se eu substituísse o 40 aqui, ia dar 40 vezes 10, 400. É 1.200 menos 400, 800. Também daria a mesma coisa. Então a quantidade contratada será 800. E o excedente a gente vai fazer da mesma forma que a gente vinha fazendo, que era por meio do gráfico. A gente coloca a curva de oferta e demanda. Ops. Aqui no caso vai ser a remuneração. A remuneração seria o equivalente ao preço e o L seria equivalente à quantidade. A curva de oferta aqui, que é 20W, ela começa no eixo, exatamente no eixo que cruza as abscissas e as ordenadas, porque quando a remuneração for zero, o L também será zero, nesse caso. Se o W for zero, o L vai ser zero, e ela vai crescendo numa proporção de 20. E a curva de demanda, a gente coloca aqui, esse ponto aqui será quando L for igual a zero. Quando L for igual a zero, ser igual a 1.200 menos 10W. Passo 10W para o outro lado, fica 10W igual a 1.200. W será igual a 120. Embora que isso aqui não é remuneração de equilíbrio não, isso aqui é só o eixo que cruza a coluna W. Esse ponto aqui, exatamente quando o L é igual a zero. Quando L é igual a zero, W vai ser igual a 120. E quando W for igual a zero, aí L será igual a 1.200. Só você igualar isso aqui a zero, 1.200 menos 10 vezes 0, 10 vezes 0 é 0. Aqui vai ser 1.200. Sobra 1.200. E aqui nesses pontos a gente coloca aqui os valores que a gente encontrou aqui de equilíbrio. 800 e aqui 40. Nesse caso, essa curva poderia ficar um pouco mais inclinada, mas isso aqui não importa agora não. O que importa é o valor, são os valores. Que vocês podem desenhar de outra forma se vocês preferirem. Vamos lá. Aqui para a gente encontrar a área desse triângulo, o excedente, no caso a renda econômica será exatamente o equivalente ao excedente do produtor, que é a diferença entre o valor pago, a remuneração paga e o valor mínimo que poderia ser pago pelo fator de produção, que seria exatamente o custo, o valor mínimo. O fator de produção não aceitaria receber menos do que esse valor mínimo. Isso aqui representa o valor mínimo aceitável pelo fator de produção. Então, colocando esse triângulo aqui, estou pegando esse triângulo e transferindo para cá, desenhando aqui, isso aqui. A gente vai ter 40 aqui e 0 aqui embaixo. Aqui a gente pode colocar 800. Que é isso aqui, essa largura. E aqui a gente já consegue responder. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então a renda econômica, eu vou colocar RE, será igual a 40 vezes 800. Aqui dá 320, 3.200, 32.000. Dividido por 2. Isso aqui será igual a 16.000. Vamos ver se está certo mesmo. 4 vezes 800 dá 3.200. Está certo aí. 32.000 é 16.000. Acredito. Tá correto, tá correto. 16.000. Dividido por 2, 16.000. Pronto. Essa aqui vai ser a renda econômica. Pronto, respondemos o primeiro quesito.
Um conceito interessante aqui, eu vou trazer esse conceito na próxima questão, no terceiro quesito, quando formos responder. No segundo quesito, ele pede a situação onde você tem um monopólio no mercado de trabalho, você tem um sindicato monopolizando, ele dá uma curva que vai representar a curva de receita marginal. A curva de oferta vai ser a mesma da curva do mercado anterior, a curva de demanda também, só que agora a gente está trabalhando com a receita marginal, que vai ser uma curva diferente da curva de demanda. A receita marginal vai ser diferente da curva de preço, no caso. Então, a curva de demanda, como a gente vem trabalhando. Então, vai ser uma forma um pouco diferente de calcular aqui. Que a gente vai ter uma situação parecida com o monopólio. Parecido não, vai ser bem semelhante ao monopólio. Segundo quesito. 600 menos 5W vai ser igual a L. A oferta vai representar a curva de custo marginal. Vai ser 20W. O monopólio não tem curva de custo marginal, só que como a gente só tinha essa informação aqui, ele repete a informação da questão anterior, então a gente supõe que isso aqui seja o custo marginal, porque no primeiro caso, a curva de oferta seria a curva de custo marginal. Então permanece a curva de oferta, então permanece na verdade a curva de custo marginal, né? Só que ela deixa de ser curva de oferta, porque o monopólio não tem curva de oferta. A gente tem só curva de demanda na análise do gráfico. Bem, a gente vai igualar essas duas curvas. 20W igual a 600. Quando a gente fazia um monopólio, a gente igualava receita marginal, custo marginal, encontrava a quantidade. Vai ser exatamente isso aqui que a gente vai fazer. Passo 5 para o outro lado, vai ficar 25W igual a 600. W igual a 24. A gente pega esse W e substitui em qualquer uma dessas duas funções aqui. Vamos substituir na L, tá mais fácil. 20 vezes 24 dá 480. Isso aqui vai ser a quantidade contratada. Faz sentido agora, porque a quantidade contratada tem que ser menor do que numa situação de concorrência. Concorrência, ele estava contratando 800. Se você tem um sindicato, eles têm vão contratar menos. Só que o salário vai acabar sendo maior. Então L 480 e o salário, isso aqui não é 24, isso aqui representaria a receita marginal. Receita marginal igualando ao custo marginal. Para a gente encontrar o salário, a gente vai pegar a função de preço, ou seja, a função de demanda original. L igual a 1200 menos 10W. L será igual a, no caso, vou apagar isso aqui, 480 é igual a 1200 menos 10W. O que a gente tem? Menos 10W. Passando 480 para o outro lado, a gente vai ter 760, né? 720 no caso, 720, perdão. 720 igual a 10W. A gente vai passar o 10W para o outro lado, vai ficar 720 igual a 10W. Dividindo, vamos ter que W é igual a 72. Agora sim, encontramos a remuneração nesse caso de sindicato. Só vendo se está correto isso aqui. 1.200 menos 480 dá 720, tá certo. 720 dividido por 10, 72. Tá certo. E o salário a remuneração está maior do que na situação competitiva. Correto. Encontramos aqui a quantidade. A comparação que você pode fazer é que a quantidade é menor,
a quantidade contratada é menor, porque você tem um sindicato, atua como se fosse um monopólio, logo a quantidade vai ser menor e a remuneração vai ser maior, o preço vai ser maior, porque eles têm maior poder de barganha por atuarem como um monopólio. O terceiro quesito também é bem mais simples. Uma coisa que a gente vai aprender é que no mercado de fatores de produção, o salário ou a remuneração, como você prefira falar, a remuneração ela é definida por preço vezes o produto marginal do trabalho, que é chamado de valor do produto marginal, ou produto marginal do fator de produção. Preço vezes o produto marginal do fator de produção. Isso é chamado, preço vezes o produto marginal, é chamado de valor do produto marginal. Se a gente estiver falando do mercado de trabalho, é o valor do produto marginal do trabalho. Bem, se a gente tem salário, para a gente encontrar isso é numa situação de concorrência perfeita. Então, se salário é igual ao preço vezes o produto marginal, a gente vai encontrar o salário multiplicando o preço vezes o produto marginal. Nesse caso, ele fala o seguinte: uma pequena empresa de biscoitos, cujo único fator variável é o trabalho, conclui que um trabalhador médio pode produzir 50 biscoitos por dia. 50 biscoitos por dia vai ser a produtividade. O custo do trabalhador médio é de 64, isso aqui é o salário, que é o custo que está sendo pago ao trabalhador. E o preço do biscoito é 1. A empresa está maximizando seus lucros? Explique. Aqui já é fácil definir, você não precisa calcular nada. Na verdade, você pode até calcular, mas é conta de padaria. 50 vezes 1. O salário de equilíbrio, nesse caso, se a gente está falando de um mercado competitivo, seria 50 vezes 1. Porque 50 vezes 1 é o preço, que é de 1, vezes o produto marginal, que é de 50. Logo, a empresa está pagando acima do valor do produto marginal, acima do salário de equilíbrio. Então, a empresa não está maximizando seus lucros. Só você colocar aqui, não está maximizando seus lucros, porque está pagando um salário maior do que o salário, está pagando um salário maior do que o valor do produto marginal do trabalho. Logo, não está maximizando seus lucros. Pronto. Era isso, pessoal. Acredito que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. Espero que eu tenha sanado as dúvidas. E boa prova para vocês. Espero que vocês consigam concluir esses assuntos e que não tenham ficado mais dúvidas. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Até mais.